Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. E como não amar esse Deus tão grande, tão maravilhoso? Abba, Pai, vamos louvar, igreja, amada esposa. Somos tua amada, tua esposa ataviada, que olha sempre adiante e nunca deixará de amar-te. Com graça e apostolado, somos um povo formado, com justiça e equidade, as nações vamos governar. Desde antes dos séculos me predestinaste, e agora eu reino em vida, é graças a ti, papai. E como não amar-te, se me deste tudo, já não necessito de nada, completo estou em ti. E como não louvar-te, se me educaste, toda minha sabedoria provém de ti. Graças, meu Senhor, por todo teu amor. Vivo agradecida por tua graça, meu Deus. E como não amar-te, se me deste tudo, já não necessito de nada, completo estou em ti. E como não louvar-te, se me educaste, toda minha sabedoria provém de ti. Graças, meu Senhor, por todo teu amor. Vivo agradecida por tua graça, meu Deus. Abba, Pai. Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. Abba, Pai. Não basta só um momento para dizer tudo que sinto por ti. Não bastam nem 1000 anos inteiros para dar-te graças por teu amor e dizer o quanto eu me sinto feliz. De que valem 100.000 canções se nem
nenhuma delas eu pronuncio teu nome. Não valem minhas opiniões, se tu tens tudo em teu controle e eu estou morto em ti, Senhor. Não posso em nenhum momento em te deixar de pensar. Tua palavra em meus lábios está. Teu poder que está em mim me leva a confessar e para sempre teu nome louvar. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus Cristo, meu Deus. Abba, Pai, nome sobre todo nome. Não basta só um momento para dizer tudo o que sinto por ti. Não bastam nem 1000 anos inteiros para dar-te graças por teu amor e dizer o quanto me sinto feliz. De que valem 100.000 canções, sem nenhuma delas eu pronuncio teu nome. Não valem minhas opiniões, se tu tens tudo em teu controle e eu estou morto em ti, Senhor. Não posso em nenhum momento em te deixar de pensar. Tua palavra em meus lábios está. Teu poder que está em mim me leva a confessar e para sempre teu nome louvar. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Jesus Cristo, o Senhor dos senhores. Jesus Cristo, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Jesus Cristo, meu Deus. 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 Graças, Pai. Nós somos a Igreja de Cristo, a esposa amada, ataviada. Abba, Pai. Vamos louvar. Graças, Papai. Somos a Igreja de Cristo, somos a imagem de Deus, um povo que nunca antes
ninguém jamais conheceu. Somos a esposa ataviada, somos governo de Deus. Vestidos do novo homem, vamos para Magedon. Com uma oferta nos aperfeiçoou, se fez pobre e nos prosperou, nos deu anjos ao redor, toda a terra nos entregou. Somos a igreja de Cristo, somos a imagem de Deus, um povo que nunca antes ninguém jamais conheceu. Somos a esposa ataviada, somos governo de Deus. Vestidos do novo homem, vamos para Magedon. Vestidos do novo homem, vamos para Magedon. Vestidos do novo homem, vamos para Magedon. Graças, Senhor, por Tua graça. Graças por este governo que nos permite reinar em vida. Grata pelo primeiro dia em que ouvi e recebi esta palavra até este dia em que nela permaneço. Grata por poder colaborar humildemente com o dom que ativastes em mim. Graças por cada colaborador que semeia seu tempo, suas finanças, seu conhecimento nesta senda da vida. Tenho plena convicção de que o Senhor começou a boa obra em mim e em todos os que hoje te servem, e que o Senhor irá completá-la até o grande dia de Jesus Cristo. Seguimos colaborando para que Tua palavra corra em nossas mentes, nos fazendo crescer e que corra para alcançar as mentes dos eleitos em todos os lugares. Glórias, honra, louvores a Ti, Senhor Jesus Cristo. De século em século, Tu és o Senhor. Abba, Pai. Graças, Papai. Você sabe quantos evangelhos existem? Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são histórias bíblicas. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que a ele foi confiado o evangelho da incircuncisão e a Pedro da circuncisão. O primeiro é para o espírito e representa o verdadeiro cristianismo. O segundo é para a carne e representa um cristianismo mesclado com o judaísmo. Então, Paulo afirma que o verdadeiro evangelho é o que ele pregava, o da incircuncisão, pois os gentios não estão obrigados a viver por lei, e sim por graça. Quem segue o evangelho que Paulo apresenta torna-se um verdadeiro cristão. Do Cristo que ressuscitou, vive em liberdade espiritual. Quem segue o evangelho que foi dado a Pedro, segue sendo um judaico cristão, imitando a Jesus de Nazaré, vive em escravidão religiosa. O evangelho que vigora hoje é o que foi confiado a Paulo. Você crê nisto? Ministração da Sementeira.
Deus recompensa seus eleitos. Vamos ao texto registrado pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se aproxima a Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador significa que Deus recompensa, premia aqueles que creem que Ele existe e o buscam. Nos Salmos 14 e 53, antes da cruz, o rei Davi deixou registrado o seguinte: diz o nécio em seu coração: não há Deus. Não tem discernimento, nem conhecimento, todos os que cometem iniquidade. Uma das definições de nécio é desprovido de conhecimento, exatamente o que Davi registrou. Deus está no Evangelho de Paulo, nas epístolas de Romanos a Hebreus, que os ateus do tempo de Davi não conheceram, e os ateus de nossos dias também não conhecem, porque foram entregues às suas próprias mentes carnais corrompidas, desprovidas de discernimento a respeito da verdade. A fé que agrada a Deus está na mente de seus filhos eleitos neste tempo presente. Nós somos os filhos entendidos, conhecedores de nossa herança e dos benefícios que nos pertencem. Saúde, respaldo nas finanças, bem-estar e tantos outros benefícios são nossos. Conhecemos o Senhor em quem cremos. Semeemos com este entendimento. Abba, Pai! Louvado seja o nome do meu Senhor, soberano Deus, digno do meu louvor. Para a liberdade Ele me libertou, triunfou na cruz, me justificou. Louvado seja o nome do meu Senhor, soberano Deus, digno do meu louvor. Para a liberdade Ele me libertou, triunfou na cruz, me justificou.
abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Uma noite preciosa, um dia precioso que nós temos aqui agora para compartilhar mais uma porção da palavra do Evangelho depois da cruz. E tem por título O Diabo e a Carne. Uma pergunta: o diabo foi destruído? Onde? Quando e como? Hebreus 2,14 lança luz sobre esse tema, onde Paulo escreveu: porquanto os filhos participaram de carne e sangue, ele participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Importante aqui, filhos de Deus participaram de carne e sangue, assim como Deus participou de carne e sangue, e aqui está escrito para destruir por meio da morte dele ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você sabe onde é que este diabo agia? Ele agia na carne, na mente carnal do homem, na natureza caída, no DNA de Adão. E como é que ele foi destruído? Quando Jesus morreu, a carne herdada de Adão, a natureza demoníaca e o DNA adâmico foram crucificados e destruídos. O diabo que Cristo destruiu é aquele que estava dentro do homem. Não é como um ser espiritual que estava nos ares ou que foi exterminado, mas como a natureza diabólica herdada, a genealogia da carne, o DNA da rebelião que entrou em Adão. De acordo com a doutrina do Evangelho, depois da cruz, a carne é de espécie diabólica. Não porque seja demoníaca, mas porque herdou a natureza que Adão adquiriu ao obedecer ao diabo. Paulo chama isso de velho homem, em primeiro lugar. Paulo chama isso de quatro denominações diferentes, que significam a mesma coisa. A primeira é velho homem. Se você quiser confirmar isso, está em Colossenses 3,9, Efésios 4,22 e Romanos 6,6, por exemplo. E em Efésios diz que este velho homem está viciado conforme aos desejos enganosos. A outra forma de Paulo expressar a respeito da carne é a lei do pecado. Em Romanos 7,23, 7,25 e 8,2, Paulo também fala sobre isso, escreve e você pode consultar. Também chama isso de mente carnal. Romanos 7,14, Hebreus 7,16, Colossenses 2,18, consulte. E também chama isso de inimizade contra Deus, Romanos 8,7, ou seja, a carne é inimiga de Deus, é opositora de Deus. Foi por isso que Jesus disse aos fariseus que estavam sempre interpelando a Jesus. Em João 8,44, Jesus disse a eles: vocês pertencem a vosso pai, o diabo. Não é que eles fossem demônios, mas que tinham a natureza diabólica, o DNA diabólico, o DNA adâmico, representado ali pelo diabo. Eles tinham uma linhagem espiritual caída. Quando a carne morre, o seu diabo morre também. É a única maneira que existe dele morrer. Este diabo que está se opondo em você mesmo ao que nós vamos ver daqui a pouco também, que é justamente o oposto, que é o que é espiritual. Hoje estamos falando sobre a carne. O diabo
e a carne. A carne, nós vamos ver agora várias características da carne que são exatamente as características do diabo ou do opositor em você. Isaías 14, 13 e 14, uma profecia lá do Antigo Pacto, lá está escrito, referindo-se evidentemente lá a Satanás, Lúcifer: subirei ao céu, no alto, junto às estrelas de Deus. Levantarei meu trono. Eu subirei, eu levantarei meu trono. O diabo dizendo: e no monte do testemunho me assentarei. Acima das nuvens me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que isso denota claramente como é que pensa a sua carne, que também é diabo. Não é? Você já deve ter concordado que a sua carne ela pensa exatamente dessa forma. Quando você começa a querer as coisas na carne, você começa a dizer: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, farei, subirei, levantarei, me assentarei, dominarei. Segundo ponto, a carne deseja como o diabo. Efésios 4:22 diz assim: o velho homem está viciado conforme os desejos enganosos. E o diabo, o opositor, ele quer exatamente o quê? Ele quer praticar os desejos enganosos da carne. E nessa prática, tudo que é praticado de forma inconveniente traz vícios. E a carne está viciada, a minha e a sua, com os desejos enganosos. A carne. Terceira característica da carne que se assemelha ao diabo, ou é diabo, é inimiga de Deus. Romanos 8:7. Lá Paulo diz assim: os desígnios da carne são inimizade contra Deus. Desígnios. A carne tem seus próprios desígnios, seus próprios interesses, suas próprias decisões. E todas elas são inimizade contra Deus. Não existe na carne nenhuma intenção espiritual. Todas as intenções e os desígnios da carne são carnais. Porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. Por que não podem? Porque é carne. Quarta característica. A carne exalta-se. Veja, a carne exalta-se. O diabo se exaltou lá no mundo espiritual. Antes de vir a esta terra, ele se exaltou. E em 2 aos Coríntios 12:7, Paulo lança a informação de que ele poderia ter se exaltado e certamente em algum momento se exaltou a sua carne, depois que ele recebeu as grandes revelações que ele recebeu no terceiro céu. E aqui ele diz: e para que a grandeza das revelações não me exaltasse desmedidamente, fora da medida, porque é normal que a carne, como opositora de Deus, ela comece a pensar que ela é importante, que ela é merecedora de algo, que ela tem que ser reconhecida, né? Mas há uma medida nisso aí. Mas a grandeza do que Paulo recebeu foi tão enorme, foi tão profunda, que foi dado a ele um espinho na carne, né? Ele fala sobre isso aí depois. Foi dado um espinho na carne a ele, para que ele não se exaltasse fora, além da medida. E conosco acontece a mesma coisa. Outro ponto importante, falando sobre uma característica da carne: ela torna-se independente. A carne não gosta de estar na dependência de Deus, absolutamente. A carne não gosta de obedecer às coisas espirituais. E aqui está escrito: no sentido de que os desejos humanos, eles são autônomos. A carne gosta de ser autônoma e não gosta que alguém a manipule,
que alguém a domine, que alguém exija a obediência dela. Então a carne, ela é difícil de se controlar. Difícil de se controlar a carne. A carne também rejeita a vida espiritual. É óbvio. Isso é algo marcante na carne. A natureza dela é carnal. E tudo que tem uma natureza carnal se opõe ao que é espiritual e rejeita a vida espiritual. Gálatas 5,17 diz que o desejo da carne é contra o espírito, aqui com letra maiúscula, e o nosso espírito, com letra minúscula, é a mente de Cristo em nós. E a nossa carne também luta contra a mente de Cristo que está em nós. Quando você começa a crescer espiritualmente, a carne detesta isso. A sua carne, o seu diabo. Então o desejo da carne é contra o espírito e o desejo do espírito é contra a carne. Quando eu digo seu diabo, eu não estou me referindo a um ser dentro de você, um ser espiritual dentro de você. Estou me referindo exatamente ao adversário, ao opositor que está em você, porque a palavra diabo, ela tem o sinônimo, tem como sinônimo opositor, contrário. A carne também não pode ser reformada. A gente fica muitas vezes pensando, será que a carne tem um jeitinho? Será que ela consegue se adaptar a alguma coisa espiritual? Não. Em João 6,63, Jesus Cristo, ele falou isso. A carne para nada aproveita. Para nada. Tá? A participação carnal que você tem nessa terra, você filho de Deus, você natureza espiritual, você que tem uma identidade espiritual, a carne sua, ela não presta para nada. A minha também não. Então a carne não pode ser convertida. Tá certo? A carne não pode passar por um processo de conversão para o que é espiritual. Agora, um mais forte aqui. A carne não herda o reino de Deus. Não. Não pode. 1 Coríntios 15:50, o texto diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, que é carnal, herda a incorrupção, que é espiritual. Não é possível. Não tem como. Não é? Então a herança sua, ela é espiritual. Quem produz, quem promoveu e quem pode dar herança para você na carne são seus pais. Né? Um prédio, uma casa, um automóvel, um terreno, uma chácara, dinheiro. Isso quem produz são os pais carnais. O Senhor, ele leva a você a esperança de uma herança que é a transformação do seu corpo para uma vida espiritual plena, completa. E a carne, finalmente, aquilo que é muito semelhante, o diabo foi criado e a carne morre. Salmo 82:7, lá no Antigo Pacto, muito conhecido, diz assim, Deus está dizendo que nós somos deuses, né? Estamos na congregação dos deuses, juntamente com o Senhor está no meio dos deuses. Mas no verso 7, o salmista diz, mas como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes caireis. Príncipes são figuras de autoridade na terra, são governantes, são principados, que a Bíblia chama. São pessoas normais. Muitos deles tentaram se posicionar como deuses, especialmente no tempo dos romanos. O Império Romano, onde cada imperador que entrava e que sucedia no trono o outro, se tornava mais arrogante do que o anterior. E o culto ao imperador se tornou algo comum naqueles tempos. Então, o salmista diz assim, Deus disse, como homens morrereis, sejam homens comuns, sejam os chamados príncipes de sangue azul,
porque o sangue azul está ligado à autoridade de rei, né, de imperador naquele tempo, na sucessão. Hoje em dia isso é muito comum, por exemplo, no Reino Unido. Enfim. Paulo também afirma em Romanos 7,18: eu sei que em mim, veja só, a mesma coisa que nós estamos falando antes, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Nenhum. Nada. Nada do que é bom está na carne. A carne tem a sua natureza, ela tem que ser atendida enquanto você está participando de carne e sangue, mas ela tem que ser atendida com o governo do teu espírito, com o governo da tua mente de Cristo, que você tem. É por isso que quando a sua carne morre na cruz, Jesus disse, né, já estou crucificado, Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Ele entendeu que a carne dele morreu quando Cristo morreu na cruz. Quando a sua carne morre, neste entendimento, na cruz de Cristo, o seu demônio interior morre também. Sua natureza demoníaca herdada de Adão, pelo DNA de Adão, morre também. E sua linhagem adâmica morre também. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio para matar a natureza que produziu esses pecados. E aqui nós já encerramos. É bem objetivo esse tema de hoje, o diabo e a carne. Jesus não veio apenas para perdoar pecados. Ele veio perdoar pecados? Veio. Na cruz, ele nos livrou, nos libertou dos nossos pecados. Na cruz, ele libertou todos os que pecaram antes dele e os que viriam nascer depois que ele veio para nos libertar dos pecados. Nós já viemos libertos, mas se ele não tivesse vindo, todos nós estaríamos ainda debaixo de pecado. Então, Jesus não veio apenas para perdoar os pecados, ele veio para matar a natureza adâmica. Ele veio para eliminar completamente o DNA de Adão, a natureza demoníaca que produziu esses pecados. Quando Adão entrou com pecado no mundo, ele desobedeceu a Deus. Esse foi o primeiro pecado cometido oficialmente na terra. Quando houve a desobediência. E aquela desobediência de Adão entrou o diabo em Adão, na pessoa de Adão, na terra, até a cruz. E o que Jesus veio fazer então na cruz? Ele veio matar a natureza que produziu esses pecados. Ele veio matar a natureza carnal. Ele veio matar a natureza diabólica. Ele veio exterminar a natureza de Adão. Então isso foi o que Deus fez quando Cristo morreu na cruz. Acabou o reinado da carne. Porque a partir da cruz entrou então um novo testamento, entrou uma nova aliança de Deus com os homens, onde não há mais lei de mandamentos. A lei de Deus que vigora depois da cruz é o Evangelho da Graça, onde você serve a Deus com a mente, onde você não tem mais pecado, mas aquilo que você planta, você vai colher. Aquilo que você está viciado em fazer, como diz Paulo em Efésios 4:22, o velho homem que está viciado, se ele continuar viciado, se ele continuar cumprindo aquilo que a carne quer, ele vai morrer. A carne leva à morte. Então, o que é que nós queremos passar para você nesse momento? Já que hoje nós falamos só de carne aqui, de diabo e de carne. Isso são a mesma coisa. Cristo morreu por você, tirou você completamente da natureza adâmica em que você se encontrava. O DNA que deve viver em você e que deve reinar em você a partir de agora, sua mente, isso já faz 2000 anos que esta mensagem está à nossa disposição. O DNA que você deve desfrutar é o DNA espiritual de Cristo ressuscitado em sua mente. Você tem a mente de Cristo. Paulo disse isso em 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo, mas ela precisa estar
ativada com o Evangelho depois da cruz, para que a mente de Cristo possa funcionar sobre a natureza adâmica, na qual todos nós ainda estamos sujeitos. Porque o pecado está condenado na carne. Você não pode pecar mais, mas na carne ele está condenado. E não é um pecado que te tira a justificação. É um pecado que, quando se manifesta, entristece o Espírito de Deus que está em você. Isso se refere a todos nós. Por isso, o nosso desejo, o nosso convite, e nesse momento é a nossa intenção, que você entenda esta palavra. O Evangelho depois da cruz, ele vem te salvar de ti mesmo. O Evangelho depois da cruz, a função dele é livrar você do seu próprio diabo, ou da sua própria carne. Crescendo no Espírito, vivendo uma vida espiritual plena, de glória em glória, a cada dia crescendo. Não é? A graça, ela trabalha com uma espiralidade. Quando você entende a palavra, você vai, hoje entendeu, amanhã mais um pedacinho, e você vai subindo no entendimento, vai crescendo no entendimento dessa palavra tão maravilhosa e tão linda, que é, na verdade, a nossa salvação para este mundo e neste mundo enquanto nós estivermos aqui. Abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Se você está pela primeira vez assistindo nossa programação, ouvindo a nossa reunião, participando da reunião, seja muito bem-vindo. Se você já está há mais tempo, siga ouvindo e participando e compartilhando e levando outras pessoas que você ama a participarem das nossas reuniões para que você cresça plenamente, com toda a liberdade, de forma muito especial. Será até a próxima oportunidade e desfrute de tudo que nós temos à disposição. Até lá, abençoado, abençoada com todas as bênçãos. Tchau. Bem-vindo à reunião dos deuses, à congregação dos deuses, o povo que reina sobre toda circunstância, certo? Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Pai. Estou reinando em vida, reinando estamos sobre qualquer circunstância. Abba, Pai. Estou reinando em vida. Chega aí, abençoar. Reinando estou reinando em vida, reinando eu vim para essa graça, atendendo ao chamado do Senhor. Estou em obediência ao que me predestinou. Chega aí! Estou reinando em vida. Epa! Reinando estou reinando em vida. Reinando eu achava que entendia tudo, mas era escravo da lei. Hoje sei que sou escolhido, o amado Filho de Deus. Chega comigo! Estou reinando em vida, reinando estou reinando em vida, reinando estou. Eu vim para esta graça, atendendo ao chamado do Senhor.
estou em obediência ao que me predestinou. Estou reinando em vida, reinando estou reinando em vida, reinando estou. Eu achava que entendia tudo, mas era escravo da lei. Hoje sei que sou escolhido, o amado Filho de Deus. Confesse. Estou reinando em vida, reinando estou. E foi o próprio Deus que me justificou, que me justificou, que me justificou. Abba, Pai. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.